Boa tarde, amigos do esporte. Estamos aqui hoje no nosso programa TV7, é da nossa terra, é da nossa gente, no programa De Olho no Esporte. E hoje estamos aqui tendo a alegria de receber nosso nobre amigo Moisés. E aí, quem é Moisés? Fale um pouco, Moisés, da sua história. Professor Pereira, a todos que estão assistindo a TV7, é da nossa terra, é da nossa gente. Boa tarde a todos, satisfação enorme estar com vocês, rever, reencontrar essa amizade de mais de 15 anos, desde o Telegídio ali, a Liga Jaguar, a Liga de Futebol também. E vamos bater esse papo aqui e falar um pouco quem é Moisés Ferreira Simão. Sou funcionário público há 22 anos, a gente leciona matemática e educação física, outras matérias também, mas principalmente matemática e educação física, ali em Lajedo do Tabocal. E através do esporte, da educação física da escola, com professores lá do 6º, 7º, 8º ano, 2º grau, a gente foi se empenhando e se desenvolvendo e para chegar ali, né, isso na arbitragem, através da participação das aulas de educação física, da interação, do envolvimento, de ajudar os professores na caderneta, na educação física, nos jogos, nos torneios, jogos escolares, estudantil, internos e externos, e a gente foi crescendo em nossa cidade, Lajedo do Tabocal, onde a gente mora há 22 anos, há 32 anos, e fomos expandindo e através de alguns cursos de futsal, de society, de campo, futebol, em Lajedo, Maracás, Itiruçu, Jequié, Jaguaquara, Feira de Santana e Salvador. Falar de Jaguaquara, a nossa relação com Jaguaquara já tem aí 15 a 20 anos, desde quando Moisés era chamado, contratado, convite da saudosa professora Estelinha, bem lembrado, do Telegídio, na coordenação dos jogos, professor Pereira e equipe, Sidney e outros professores, dos quais esqueci Mico. Professor Mico, Sidney, professor Pereira e dentre muitos outros professoras também. Professora Cleita. Professora? Cleita. Cleita. E ali, pessoal, para quem não conhece Moisés, a gente foi desenvolvendo e tendo essa relação boa. Jaguaquara me deu um norte e Jaguaquara tem muita importância no início da minha carreira esportiva. O futsal, a gente trabalhou 15, 20 anos no futsal. A gente trabalhava muito aqui em Jaguaquara, na Liga Jaguar, nos jogos estudantil interno e externo, a convite da saudosa professora Estelinha, professor Pereira, e através desse desenvolvimento, dessa comunicação, dessa interação, a gente vinha 2 vezes por semana nos campeonatos. Nos jogos do Colégio Telegídio, né? E tinha semana que tinha jogos do colégio e tinha também da Liga Jaguar, sim, comércio, né? Isso, na época. Assim, jogos internos do Telegídio e jogos externos, que hoje é jogos da primavera do Colégio Telegídio. Do Colégio Telegídio. A gente foi se entrelaçando, criando esse âmbito de amizade, desenvolvendo e serviu para desenvolver o profissional Moisés Ferreira Simão, futsal, society, e a convite do professor Pereira e do amigo também Adilson Popular Langanhe, é isso, nosso pai na arbitragem aqui em Jaguaquara. E eu me lembro e recordo um pouquinho, estávamos em off conversando com o professor Pereira, antes de gravar aqui para vocês, lembrando dos jogos amistosos que tínhamos em Lajedo do Tabocal com os excelentes times selecionados que tinha aqui em Jaguaquara. Período preparativo para o campeonato da cidade. Campeonato de bairro, isso, que por sinal é forte, a gente vai comentar aqui, onde a gente desenvolveu bastante para chegar bem na Federação Baiana. Aqui nós tínhamos, me ajuda, professor Pereira, o Casca. Bahia da Casca, né? No qual eu fui até treinador desse time. E lembro desse amistoso lá em Lajedo. Em Lajedo, com o selecionado de Lajedo. Isso, Palmeiras, né? Botafogo, Ceará, Malvinas, Palmeiras. Aí tinha o Triângulo, né?
Esses 5 a 6 times eram os que mais iam fazer amistosos. Isso. E quem mais arbitrava, apitava e era convidado para apitar esses jogos amistosos lá em Lajedo era a gente. Então a gente foi ficando aí conhecido e desenvolvendo, porque os amistosos prepara os times e prepara a arbitragem também. Quando nós chegamos aqui, o pessoal já conhecia e aí foi desenvolvendo e nós fomos convidados para apitar. O meu primeiro jogo pelo campeonato de bairro de Jaguaquara foi 2013 ou 2006, se não me falha a memória. Em um domingo pela manhã, chuvoso, Palmeiras versus Malvina, né? Dois excelentes times de plantéis muito bons, com jogadores daqui, onde estava em auge, jogando nas seleções por aí afora, né? E esse jogo aconteceu em 2 finais de semana, porque aos 21 do primeiro tempo ou do segundo tempo, começou a chover forte, muitos ventos, muitos relâmpagos, e a gente suspendeu o jogo e continuou na outra semana, onde, se não me falha a memória, o Palmeiras ganhou de 1-0, com gol de... Sérgio Orelhão, né? Sérgio Oreia, que carinhosamente é apelidado por Sérgio Oreia. Isso. Daí o professor Pereira e a comissão Otiniel, Gerson e Langanha, não é isso? Adilson, popular Langanha, foi me dando mais oportunidades e a gente carimbou a nossa entrada no futebol em Jaguaquara e até hoje, né? Sempre quando tem uma semifinal, uma final, os jogos mais disputados, né? Ou do intervalo, ou do campeonato de bairro. Sidney e a todos, muitos amigos do futsal e também do futebol aqui em Jaguaquara. Jaguaquara faz parte do início da minha história, tanto no futsal e principalmente no futebol, para a gente poder desenvolver e chegar bem no intermunicipal, onde o ex-presidente da federação, Edinaldo Rodrigues, nos oportunizou. Intermunicipal, nós temos 5 finais de intermunicipal, 4 como árbitro central e uma como quarto árbitro. Chegamos no Campeonato Baiano através do Intermunicipal e tem participações em semifinais e finais de quarto árbitro e muitos jogos importantes do Campeonato Baiano. Hoje o atual presidente, o nosso presidente abençoado, Ricardo Lima, da Federação Baiana, que manteve um ótimo trabalho do qual já vinha sendo feito e continuou oportunizando a gente. O presidente da CEAF, meu ídolo, né? Somos fã dele e agora sendo coordenador da gente, Jailson Macedo, negão abençoado, que o professor Pereira acompanhou e acompanha o esporte, sabe quem é Jailson Macedo. Sim. Ele é ex-árbitro e agora é braço direito da Federação Baiana, presidente da gente, da CEAF, da comissão. Inclusive, o Jailson, ele apitou aqui a final do intervalo de Jaguaquara e Laje, né? Jaguaquara e Laje. Jaguaquara foi campeã. O Jailson, todos aí conhecem, lembra dele. Esse negão simpático, simples, um grande profissional e tem nos orientado e nos permitido, e eu tenho crescido com as orientações dele. E também Edinaldo Rodrigues, que está no momento presidente interino da CBF. Agradeço a Deus por tudo, agradeço aos amigos e irmãos. E falando de Jaguaquara, vocês, jaguaquarense, cidade de Jaguaquara, é muito importante, faz e continua fazendo parte da história da carreira do árbitro Moisés Ferreira Simão. E aí, Moisés, você citou, né, um pouco da sua história, que é longa. Você é oriundo, né, filho de Lajedo de Tabocal, cidade vizinha. E também você começou lá, como você falou, né, com alguns jogos, era a preferência, né, dos desportistas, né, dos amantes do futebol em Lajedo, sempre te chamava para apitar. Mas é como você falou, outras cidades circunvizinhas, como Jaguaquara, que você citou, né, e isso eu sou testemunha, né, também dessa história sua. Houve assim outras cidades que foi marco também na sua história, na sua carreira. E qual é essa outra cidade, além de Jaguaquara? Não posso deixar de citar Maracás. Maracás é a minha pioneira antes de chegar em qualquer outra cidade. Assim que eu saí de Lajedo, comecei a expandir
comecei ali a desenvolver em Maracás. No tempo do ex-secretário Alex Silveira, que até hoje eu chamo de chefe. E quando a gente sai ou sobe de nível na arbitragem, os jogos aí importantes, a gente sempre comunica para ele, né? Alex Silveira, Maracás, eu faço parte da Liga de Futebol de Maracás. Moisés Ferreira Simão saiu a escala e na frente tem Maracás, porque é a liga a qual eu represento, principalmente pelo intermunicipal, né? E aí o nosso nome lá na Federação Baiana está Moisés Ferreira Simão de Maracás, porque é a liga que eu faço parte, que lá no início eu tentei ser representado, e Otiniel, Gerson, Langan e o senhor, não sei se o senhor, eu acho que o senhor se recorda também, a gente correu atrás para tentar organizar alguns documentos que faltava da liga, alguma atualização do momento, de Jaguaquara. Eu quase estaria representando até hoje Moisés Ferreira Simão, árbitro da Liga de Jaguaquara. Mas Deus sabe todas as coisas, independente de estar representando a Liga ou não, eu represento o nosso Vale do Jequiriçá, na Federação Baiana, no Nordeste e na CBF. Esse Vale do Jequiriçá aí que expandiu, tem crescido, então Maracás, Jaguaquara e uma terceira cidade que me desenvolveu muito, que eu fiquei de 2002 até 2006 a 2008, é Jequié. Né, com o pessoal da Liga de Jequié, a cidade de Jequié, os campeonatos, e de todos os árbitros eu saldo em Jequié o professor Jair também, popular Jair Margarida, excelente árbitro, apitou muito aqui em Jaguaquara. Sim. Jair, Davi, o saudoso Índio e Moisés Ferreira, eram os principais, junto com Zéu, me ajuda aí, professor Langan, Missinho, Badu. Isso é... Vilmo, né? Vilmo. Esse pessoal... O esporte, ele agrega e faz amizades, né? Além de desenvolver e dar oportunidades profissionais. Moisés, sua abordagem aí dessa linda história, e o interessante de tudo com toda a sua humildade, você sendo grato, né? Você reconhecendo a importância da sua cidade, a importância das cidades circunvizinhas, como você citou, Jaguaquara, Maracás, Jequié, fazendo parte dessa sua história. E outro grande detalhe aí, amigos do esporte, é exatamente uma referência nas entidades maiores do futebol, que é a FBF, da Federação Baiana de Futebol, a qual ele é árbitro, né, federado. Isso. Da Federação Baiana de Futebol, assim como na CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que hoje tem o Edinaldo Rodrigues, um dos ex-presidentes da Federação Baiana de Futebol, que hoje está representando nacionalmente o futebol brasileiro, que é da Bahia. Então olha aí a importância, né? Essa agregação, essa importância de você não perder as suas raízes. Lajedo, o nosso primeiro curso com o professor, não posso deixar de também citar aqui, professor José Gomes, mais de 500 cursos, apoiado pela Federação Baiana, mais de 500 cursos de futebol, de arbitragem, né, por todo o interior da Bahia. Professor José Gomes, cursos em Lajedo, foram 2 ou 3, cursos em Jequié, e onde ele ia dar curso ou fazer atualização ou reciclagem, que não cabe mais a palavra nos dias de hoje, reciclagem, mas era como era chamado antigamente, nós estávamos. Professor Zé Gomes vai estar em Maracás, vai estar em Conquista, vai estar próximo daqui do Vale do Jequiriçá. Moisés ia. Saía pedindo ajuda aos comerciantes, vereadores, vendia alguns salgados, alguma coisa e conseguia ali a inscrição daqueles cursos. Ou por ter amizade com os secretários, ou apitar em tais cidades onde iria acontecer esse curso, a gente ganhava de brinde a inscrição, né? Que já tinha despesa de ir, de ficar em hotel, em pousado, na casa dos colegas. Então essa raiz a gente leva no sangue, com emoção, quer seja jogos do interior do Campeonato Baiano, quer seja jogos de expressão dos times maiores em Salvador, ou times... confrontos interior versus capital ou capital versus interior. Em um dos principais jogos há 3 anos atrás, que a gente carimbou nosso passaporte como profissional para trabalhar nos jogos de grandes expressões do Campeonato Baiano, foi a Bahia e Docimel, em março
do ano retrasado, né, lá na Arena Fonte Nova, antes, faltando pouco tempo aí da pandemia, para começar a pandemia. A Arena Fonte Nova lotada e a gente ali, junto com os colegas, junto com do olhar da Federação Baiana, do presidente da CEAF, Jailson, ali próximo ao campo, nos motivando e nos apoiando e sendo a nossa base, com o quarto árbitro ali, Wagner, de Feira de Santana, os árbitros assistentes, Luanderson e Ledes, e a gente agradece a confiança da Federação Baiana por nos oportunizar a trabalhar em jogos de grande expressão do Campeonato Baiano, e isso alavancou para a gente chegar bem e continuar bem pela CBF, nas divisões de base, séries A, B e C. E nesse jogo aí, quem foi o campeão, afinal, Bahia? Não, foi oitava rodada da primeira fase ainda, era jogos classificatórios, era um jogo difícil por se tratar do líder versus um que está, um era líder e o outro estava na zona de rebaixamento. Sim, iria até a nona rodada e era a penúltima rodada, a antepenúltima, sim, não é isso? Sim. Rodada para a fase classificatória, para quem estava na zona de rebaixamento sair e quem estava sendo líder naquela rodada continuar. Então foi um jogo atípico de grande exigência arbitral. E graças a Deus passamos no teste. No outro dia o presidente da CEAF, professor Jailson, parabenizou a equipe e perguntou: você sabe o que foi a importância para a sua carreira profissional a partir daquele jogo de ontem? E aí, assim a gente segue, mas a gente quer voltar a dizer que a gente não perde as nossas raízes. Lajedo do Tabocal, Jaguaquara, Maracás, Jequié, aí vem as outras cidades também. Itaquara a gente apita muito, e apitamos muito em Itaquara. Né? Aqui em Tiruçu também, outra cidade co-irmã. Né? Irajuba, apitamos muito ali. Lafayette Coutinho, no tempo do ex-prefeito Cocá, hoje prefeito de Jequié. Né? Jaguaquara, então essas cidades, quer seja do Vale do Jiquiriçá, quer seja as maiores ou menores, a gente tem essa gratidão e essa lembrança. Obrigado, Vale do Jiquiriçá. É bíblico, amigo do esporte, os humildes serão exaltados. Então hoje, né, Moisés, árbitro considerado, árbitro efetivamente, né, como nós já falamos anteriormente, da CBF, árbitro da FBF também. E as nossas ligas, né? E todas as ligas, né? Então esse é o Moisés, árbitro de futebol, renomado, reconhecido e atuante ainda no futebol. Tanto é que ele vem participando de jogos do Campeonato Brasileiro. Inclusive, na semana passada, ele estava no Barradão, no jogo Vitória e Curitiba. Estava de quarto árbitro no jogo Vitória e Curitiba, às 9 da noite, na última quarta-feira, no estádio Manuel Barradas, em Salvador, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu estava assistindo esse jogo e Moisés estava lá. Professor Pereira, eu só falo assim, assistindo, e aí depois que a gente sai do jogo, chega em casa ou antes de sair, a gente recebe. Você olha o WhatsApp, tá cheio de amigos e irmãos, pessoas assim como o senhor, pessoas mais simples de lá da zona rural, ou que ouviu no rádio, ou que acompanhou ali assistindo, né? E tiram fotos da gente trabalhando ali, quer seja quando é de central ou de quarto árbitro, e manda áudios, mensagens, gente que nunca assistiu o jogo e tá ali assistindo por consideração a você, profissional, né? E esse amor, esse carinho, as orações, aqueles que rezam, oram, intercedem e torcem por você, professor Pereira, por a gente, carreira profissional, isso é de uma magnitude tremenda e nos fortalece a continuar, né, trabalhando, se atualizando, né? Falando em atualização, nós fizemos também na terça-feira, que amanhã faz 8 dias, o teste físico verificador, porque foi mês passado, mas como eu e alguns colegas da Bahia estávamos em jogos, aí quem estava em jogo ficou para fazer depois e os que não estavam fez no dia. E nós fizemos terça-feira, e na terça, esse teste físico, ou seja, atualizações de regras sempre com a CEAF, sempre RTs. O que é RT? RT são reuniões técnicas antes de ir para o jogo, 1 dia, 2 dias com os nossos chefes da comissão
da Federação Baiana, Comissão de Arbitragem, Jailson, e com o professor Gaciba, nosso presidente da Comissão de Árbitro da CBF. Essas RT com a arbitragem que vai trabalhar naquela rodada ou em tal jogo. Aí faz uma revisão, né, isso, uma pincelada para lembrar, e jogos do VAR, jogos polêmicos, ou que acertou ou que errou, para que sirva de experiência e continuar dando certo a arbitragem na Bahia, no Brasil, que tem crescido e tem melhorado. E no mundo, né? Então, assim, Moisés, é muito bom, que história bonita, né? Eu até me sinto... O senhor faz parte do início. Isso que eu ia falar, lisonjeado, né? Por fazer um pouco, né, parte dessa sua história, ter acompanhado também. Mas assim, Moisés, então você faz parte do crescimento da arbitragem baiana, da arbitragem brasileira. Aí eu gostaria que a gente fizesse assim um bate-papo também sobre a arbitragem do Brasil, né? Você, enquanto árbitro, né, ativo, o que é que você tem percebido nesse avanço da arbitragem brasileira? Eu vou começar pelos campeonatos municipais de bairros, né? Aí você vai para os campeonatos regionais, você vai para os campeonatos intermunicipal, para depois você chegar na federação, através da Federação Baiana, as divisões de base, segunda divisão do Baiano, primeira divisão do Baiano. Até aí, antes de você chegar na CBF, é a sua escola, é a sua faculdade, é o seu mestrado, é o seu doutorado. São as divisões de base, são os campeonatos municipais, regionais. O intermunicipal, eu costumo dizer que ele é o tudo da gente. Os árbitros promissores ou que são desenvolvidos e que são descobertos através da Federação Baiana no intermunicipal, eles chegam bem no Campeonato Baiano. E diga-se de passagem que o Campeonato Intermunicipal Baiano é uma das competições maiores do mundo. Né? Fala-se, né? Muitos jornais escritos e falados fazem menção, né, da importância desse campeonato intermunicipal que interliga, né, cidades de norte a sul, de leste a oeste, de sul a sudeste, e a Federação Baiana, né, isso tem esse carinho. O presidente Edinaldo tinha e continua tendo, né, isso com a presidência do nosso Ricardo Lima, que ele é a menina dos olhos dele, é a menina da Federação Baiana, é onde descobre jogadores, é onde todos os profissionais das comissões técnicas, é onde descobre talentos de jogadores e principalmente onde desenvolve a arbitragem para que a gente possa chegar bem no Campeonato Baiano. E do Campeonato Baiano eles oportuniza para a gente fazer provas e testes físicos para chegar na CBF. Tanto é que, trazendo para o quesito jogadores de futebol, quantos e quantos jogadores desse intermunicipal baiano se destacam e passam a ser profissionais. Eu vou lembrar aqui de Liedson, de Valença, né? Sim, sim. Que jogou intermunicipal. Edilson, né? O Edilson. Dentre muitos outros. Entre outros, o próprio Bobô, antes de Liedson. Bobô de Senhor do Bonfim. Então, é um campeonato que projeta jogadores, projeta árbitros, entendeu? E mais recente tem um jogador rotulado por Maracás, né? Sim, Maracás, zagueiro. Nos times do Campeonato Baiano, mas ele veio também de intermunicipal, ele veio também do Intervale de Laelsa, aqui embaixo de Laje, né? Sim, a Copa Intervale, que sim. É um preparatório para o intermunicipal e do intermunicipal para chegar à federação. É uma outra competição muito importante na região. Intervale, Laelsa. Isso, muito bem lembrado. Então, essa importância que temos das divisões de base, intermunicipal, Federação Baiana, para depois chegar na entidade maior, né, que é a CBF. E esse desenvolvimento arbitral, junto com a comissão da CEAF, presidente Jailson Macedo, a Federação Baiana, o presidente Ricardo Lima, dá total apoio para que a gente se desenvolva, reuniões, teste físico, provas, agora na pandemia, RTs, live, sempre em contato. Então isso tudo agregou conhecimentos e valores para desenvolver
a arbitragem baiana e chegar bem na Série A, como Marielson e Diego e os outros assistentes. Aí vem Emerson, promissor já na Série B há alguns anos, Ricarli, e dentre muitos outros amigos, árbitros centrais e assistentes, e as meninas também, né? São 3 aí, da Federação Baiana. E aí chegar até o VAR, né? O pessoal que já trabalha de árbitro central na Série A e na Série B, que já fizeram ali o curso VAR, né? Vão para a CBF para se capacitarem e poder atuar nos jogos também na sala do VAR. Ferramenta esta, professor Pereira, e a vocês que nos assistem, de suma importância ela veio para validar, legitimar de fato os resultados da partida, que em meio a olho nu a gente não consegue ver e detectar tudo. Então a ferramenta VAR, as câmeras colocadas ao redor do campo, de 5 a 7 a 10 ou até mais, com a equipe capacitada na cabine do VAR, acompanhando todos os lances, é uma ferramenta de crescimento muito importante, tecnológico, para o futebol baiano, brasileiro, mundial. A ferramenta VAR, ela veio legitimar de fato uma partida, né? Por mais que tem críticos do lado positivo ou negativo, ou acha que seria bom ou não, ou deveria acabar ou não, que continue o VAR, que continue essa ferramenta legitimando os resultados. De gol, não gol, de pênalti, não pênalti, de impedimento, não impedimento, a bola entrou, não entrou, de jogador que era para ser expulso, né? De conflito ou de confusão de identidade do árbitro em meio à confusão, não identificar quem foi o jogador, a câmera, ela vai identificar. Onde pegou, com que pegou, sola, chuteira, a gravidade, a intensidade das faltas. É a imagem real, né, do que está acontecendo no jogo. E contra a imagem não há argumentos, não há fato. Há sim o critério dentro das 17 regras do livro de regras, a gente atuar, e é isso. Então, Moisés, você enquanto árbitro, você entende que esse avanço da tecnologia no futebol, que a gente fala o VAR, né, que foi criada essa denominação VAR, então você, enquanto árbitro, acha que é importante o VAR? Com certeza, de suma importância, não é só importante, é uma ferramenta que veio para melhorar todos os horizontes, são olhos a mais, né? O VAR, ele veio legitimar definitivamente sim. Qualquer partida, né? E aí, antes, em questão só da Série A e B, e está chegando para os dias vindouros e os anos vindouros e ano que vem, fala-se nas 4 divisões de base, não só na Série A e B, né? Começou há pouco tempo agora na Série B. E o jogo de quarta-feira que o senhor assistiu, Vitória e Coritiba, que nós trabalhamos de quarto árbitro a semana passada lá em Salvador, já tinha a sala do VAR, já foi com o VAR. Então não é só mais a Série A, já está sendo contemplada a Série B. E breve, para o ano que vem aí, eu creio que já a Série C e a Série D. Mais oportunidades para a arbitragem, mais oportunidades para a arbitragem trabalhar, desenvolver. Os jogos das outras divisões de base, da Série C e da Série B, C e D, também vão estar sendo contemplados, né? Agraciados com essa ferramenta que é o VAR. Amigo do esporte, um intervalo agora e para a gente continuar esse belo papo aqui com o árbitro Moisés Simão. Intervalo. A Clínica Dr. Jair tem como filosofia, com lucro se puder, com prejuízo até, mas que seja bom atendimento. E pensando em você, todas as consultas com os nossos especialistas vão custar R$150, mas com o nosso plano de desconto em saúde, fica ainda mais barato. Nós da Clínica Dr. Jair entendemos que não existe felicidade sem saúde, portanto venha ser feliz conosco. Clínica Dr. Jair, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 72, bairro Muritiba, Jaguaquara. Marque agora a sua consulta pelo telefone WhatsApp 73-3534-3609. Venha para a Clínica Dr. Jair.
Chega em nossa região e é sucesso entre a população o composto natural que ajuda a curar gastrite, má digestão, refluxo, gordura no fígado, boca amarga. Ervamil, um produto natural à base de carqueja, camomila, quássia, chá verde e menta. Ervamil, levando qualidade de vida até você em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Ervamil é recomendado para o homem ou mulher. Tenha felicidade hoje mesmo com Ervamil. Você já conhece a pomada Maná? O gel de massagem mais poderoso do mercado. Você já imaginou não sentir dores articulares no corpo inteiro? A pomada Maná possui ação rápida e eficaz através de uma fórmula exclusiva auxiliando nas dores de fibromialgia, artrite, artrose, dores no corpo e reações de chikungunya. Os resultados são imediatos e sem efeitos colaterais. Incrível e surpreendente. Tem agora mesmo a pomada Maná e aproveite seus dias mais saudáveis e sem dores. Amigos do esporte, de olho no esporte, TV7, é da nossa terra, é da nossa gente. E agora nesse segundo, após o intervalo, nesse segundo momento, estamos aqui, né, com a presença nobre, né, de Núbia Silva, nossa apresentadora do programa De Olho no Esporte, e Dr. Jair, que também, além de fisioterapeuta, é desportista, né? Jogou futebol intermunicipal. Dr. Jair, bom dia. Boa tarde. Desculpa aí. Boa tarde, Pereira. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Núbia. Boa tarde a todos vocês aí do programa De Olho no Esporte, da TV7. É da nossa terra, é da nossa gente. Que prazer. Tá aqui nesse programa, eu me sinto à vontade. Porque falar de futebol é um prazer. Como o Pereira disse, parei minha carreira muito cedo. Aos 20 anos eu tive uma entorse no meu joelho direito disputando intermunicipal. Eu até já disputei intermunicipal. Você já jogou intermunicipal, né? Já, você já foi árbitro. Não foi no tempo que eu estava arbitrando, não. Acho que não. Foi a gente não se encontrou, não. Foi em né? 93. 93, não. Eu cheguei a partir de 98. 93, disputava... Os primeiros cursos, aliás, 98. Disputava pela seleção de Camamu, numa partida... Ótima seleção. Contra a seleção de Gangugi. Tava marcando um centroavante craque, eu era zagueiro. E aí tive um entorse e parei a minha carreira, e a partir dali nunca mais joguei. Fui estudar. E aí me tornei fisioterapeuta e sei exatamente isso. Pereira, então é um prazer. Agora, comentando um pouquinho aqui, falando com você, depois eu vou falar com o Moisés aqui, fazer algumas perguntas, que árbitro dá um trabalho, rapaz. Eu mesmo, quando jogava, já xinguei alguns, entendeu? Rapaz, os caras chegam assim, enfrentam a gente, sabe? A gente tá fazendo uma jogada até limpa, ele diz que é falta. Querendo intimidar, é autoridade máxima do jogo. Querendo intimidar, né? Parece. Chega assim e a gente sai com medo, rapaz, dá vontade de você ir lá e enfrentar. Pergunto, você era que tipo de jogador? Jogador cauteloso ou jogador que se tivesse independente do árbitro estar vendo ou não, você sentava a botina ali? Não, eu era muito tranquilo, eu era aquele jogador, zagueiro clássico, né? Pra você ter Dava trabalho a arbitragem? Não dava, mas eu tinha muitas colegas que davam, rapaz, abusado demais, mas não dava não. Agora, Pereira, aproveitando aqui os resultados, eu não vi todos, mas eu sei do Flamengo, eu sou flamenguista, o Flamengo tava ganhando o jogo, 43 minutos, deixou o outro time empatado em 48, parece, quase ganha, eu acho que deixou a nação rubro-negra triste, chateado, rapaz, não dá pra perder um jogo daquele. Tu viu esse jogo, Núbia? Vi sim, e inclusive o que a gente fica mais chateado, porque os flamenguistas ficam chateados, porque assim, a gente não tá acostumado, a empatar e perder, a gente tá acostumado com vitória. Agora, o professor tá triste, assim. Qual é o corintiano, Bahia perdeu 2-0. Foi 2? 2-0, foi. Não, falando do Flamengo, é o seguinte, como o Núbia falou, que o torcedor tá acostumado a ganhar, mas... Peraí, Núbia, mas tinha um bom tempo atrás aí que só andava perdendo, né? Depois de Jorge Jesus, que consertou ali a casa, mas isso foi deu sequência. Muito tempo atrás. Não, foi recente. Não fica lembrando do passado não, Pereira. Foi recente. Bahia foi campeão em quando? 1988. E deu outro? E anterior, 1959. Faz tempo, mas os baianos, Bahia claro, é marcante, bicampeão brasileiro. Aí, tá vendo? Oxe, então vai lembrar do Flamengo que perdia antes? Não, o Flamengo é atual. Sim, campeão. então assim, o Flamengo, os torcedores ficam chateados assim, porque existe algumas normas
e Renato Gaúcho, que é um excelente treinador do Brasil, né? Hoje está no Flamengo. O clube participa de várias competições, então existem as prioridades. O Flamengo está aí focado na Libertadores, vai ter o jogo agora de volta, né? Também da Copa do Brasil, não é isso? Então, aí vai jogar com o América Mineiro em Minas, e aí coloca um time mesclado e o resultado não vem. Então a gente analisa dessa forma, né? Porque o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer ganhar. O tempo quer ganhar. Não tem jeito, quer Paciência, ganhar. Né? Então, e aí, Nubia, você comeu bem ou quando você viu seu time perder ou não? A gente não come tão bem assim não, a gente fica... Que dava pra ter ganho. A gente fica só esperando a vitória, porque já tá acostumado a ganhar, a gente quer vitória. E saindo do Flamengo, vindo... Não, São Paulo, professor. O que é que está acontecendo com São Paulo? Não, o São Paulo ainda passa, né, por algumas crises e, na verdade, os resultados, né, levam para campo a nível de gestão, enfim. E aí o clube veio com alguns resultados, né, de uma forma negativa e realmente está aí na beira, né, lá do Z4, né, infelizmente. Né. Pereira, eu tenho... Meu filho, Jader, é São Paulino e minha filha lá em Mato Grosso do Sul. São São Paulinos, rapaz. Sofre. Eu fico, filho, você tem que voltar, você tem que torcer pro Flamengo. Que nada, esse Flamengo não presta não. Rapaz, a gente faz umas discussões boas ali. São flamenguistas, são paulinos, mas tá sofrendo. Outro também que tá com problema é o Santos, né? O Santos também não tá bem. E o Santos e o São Paulo e o Flamengo nunca caíram. São os 3 clubes que nunca caíram. Nunca saíram da Série A, então esses 2 aí, tá ali, o Flamengo parece que não vai cair não, o Flamengo, como você disse, teve uma época que tava sempre na beira, agora tá lá por cima, tá sempre disputando o título, esses 2. Eu acredito exatamente que esse período de pandemia veio atrapalhar a vida de muitos clubes, não é à toa que o Santos está ali na beira também, o próprio Grêmio está na zona de rebaixamento, né? Aí vem o Bahia sofreu tanto, né, nesse período, que está hoje devendo FGTS dos jogadores, salários atrasados. E aí eu lembro de Vampeta quando ele fala assim, peraí, o clube faz que me paga, eu faço que eu jogo. Então hoje não existe amor pelo clube. Eu faço joga essa só crítica. Pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Então se o salário não está atualizado, o jogador não joga também. Ô, Pereira, infelizmente, então os clubes estão passando por isso Pereira, também. Você falou aí do Bahia, eu vejo uma frase que o povo fala muito bem, já ia... essas gozações que o torcedor do Vitória sempre fazia, mas o Vitória também tá na zona lá. Teve jogo, inclusive, da Série B. O Vitória é vice-vitória, né? Teve jogo da Série B e o Vitória perdeu. Perdeu de 1-0 para o Londrina, fora de casa. E está lá na zona de rebaixamento também. Então fala-se que em 2022, Bahia na Série B e Vitória na Série C. Não é importante para o futebol baiano não pode sofrer isso. Alguma. É preciso a gente torcer para os 2. Quem sabe Bahia continuar na Série A e o Vitória na Série B. Na B para ir para A, né? Para tentar subir, entendeu? Melhorar essa aqui. Agora, tudo passa, aproveitando aqui, passa de uma boa gestão, viu, Pereira? Os clubes hoje com custos muito altos, a pandemia, é necessário você ter uma boa gestão, porque se não tiver, viu, Núbia, não vai. E aí os clubes só vão ficar sofrendo e isso é um problema. O Vitória está passando por isso, de má gestão, né? E aí é o que está acontecendo. Núbia, na sua casa você deve saber administrar bem os recursos. Como uma casa, um futebol, entendeu? Com certeza. E nós tivemos também a Copa do Mundo de futsal esse final de semana. Tivemos Brasil e o Brasil ganhou, não foi, professor? Exatamente, jogou Brasil e Marrocos, 1-0, o Brasil venceu esse jogo. Essa Copa está sendo realizada na Lituânia, né? Então o Brasil classificou para a semifinal e houve o outro jogo, foi exatamente entre... E na semifinal vamos ter Brasil e Argentina, né? Isso, exatamente, que a Argentina empatou com a Rússia 1-1, foi para os pênaltis, a Argentina ganhou. Então, quarta-feira, pela Copa do Mundo de Futsal, Brasil e Argentina, grande jogo. Aí é sempre rivalidade, não tem jeito, né? Aí não tem ganhar, jeito, como dizia Galvão, né? Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor. É melhor ainda. Sabe, é uma rivalidade. Agora, Pereira, eu voltando aqui para Moisés aqui, eu tô lembrando aqui, ele como árbitro, rapaz,
Moisés, uma das coisas que eu não era muito, sempre fui meio controlado, mas os meus colegas ali do clube, do futebol, e eu tinha uns na seleção lá, rapaz, aqueles caras marrentos. Pelo Intermunicipal. No Intermunicipal. Rapaz, aqueles caras xingavam o juiz e quando o juiz estava vendo, xingava a mãe do juiz. Rapaz, e a torcida também que estava próxima ali, sabe, era uma torcida fanática lá de Camamu, xingava, rapaz. E o Intermunicipal tem essa coisa de torcer, né? Assim como tem nos jogos profissionais de outras divisões, Campeonato Baiano, todas as divisões do Campeonato Brasileiro, tem também no Intermunicipal, que é a nossa escola, que é o desenvolvimento, que é tudo. E aí, tanto jogador quanto comissão técnica, jogadores titulares e reservas, todo mundo sabe da importância que é o Intermunicipal e eles querem mostrar o seu melhor. Por querer mostrar o seu melhor, fica ali os nervos aflorados. Alguns controlam, tipo como você, e outros também. Já outros não controlam. E aí vem tudo que a arbitragem marca que tá errado, começa logo a saudar a mãe da arbitragem, né? Saudar, xingar. Sua mãe nunca foi xingada? Não, eu tenho duas mães. Eu tenho duas mães. Todo árbitro tem duas mães. Por quê? Porque uma é a mãe do árbitro, né? Figurativa, né? No sentido de a mãe do árbitro, a mãe do profissional. A mãe do profissional. Né? Da carreira profissional. E a sua mãe mesmo, gestora, tá lá, né? Em casa, de boa. Então é só brincadeiras do meio cultural, né? Do futebol e da arbitragem. É questão de ou xingamentos ou os ânimos mais aflorados ou não. Essa cultura, essa coisa boa que o estado da Bahia tem, que o Vale do Jequiriçá tem, que os jogos têm, quer seja escolares, como estávamos falando aqui, né? Isso, quer seja eles amador, o intermunicipal, o último passo, o último degrau antes de chegarmos ao profissional. E essa interação toda desenvolve tanto a arbitragem quanto comentaristas, programas de jornais escritos e falados, também colunas, né, ex-colunistas, e isso desenvolve e agrega valores para a questão trabalhista. Né? Aquele que fica com um saquinho de pipoca vendendo, o picolé, as bebidas. Rolete de cana. Rolete de cana, muito bom. Jaguaquara tem essa coisa boa em relação à cana, a caldo de cana, né? Então é isso, essa importância, esse crescimento do futebol para todos os níveis de classe social. Mas essa mãe do árbitro, tem alguns nomes assim específicos que você tem, que a gente não pode estar falando aqui. Não. Em respeito aos telespectadores ou às pessoas que estão assistindo. Mas são nomes assim bem fortes. É resenha de estúdio aqui, viu, gente? Rapaz, não é brincadeira não. Então tem que separar uma mãe de lá e uma mãe de cá, porque senão a mãe do árbitro tem questão carreira profissional e a sua mãe que está em casa. Ô Moisés, agora você nunca foi um árbitro, eu nunca... E você jogando? Mas alguém já me disse, um jogador aqui de Jaguaquara, disse que quando você está arbitrando diz que você chega assim na frente a postura. Como você definiria a sua postura como árbitro? É de disciplinador. De disciplina, de controlar. Na verdade... Você tem o controle do jogo na mão. Você tem que ter. Isso. Nós dividimos o jogo em várias etapas, a depender de como ele te apresenta. Assim são os técnicos. Assim são os jogadores, é a comissão técnica. Tem seu plano de trabalho. A arbitragem, ele tem seu plano de trabalho. Ele treina, faz tratamento com um dos melhores fisioterapeuta, né? Obrigado. E sou paciente dele há mais de 10 anos. Treina a parte física. Treina a parte física. Ontem foi meu aniversário, dia 26 de setembro, ontem foi meu aniversário, e eu estava treinando. Não estava em jogo, mas estava treinando. Fiz uns 10 km. Aqui é maratonista também, viu? Já correu muito. Já corri muito. Então diminui um pouco, mas continuo correndo. Você se prepara mentalmente, tecnicamente, fisicamente, o pilar mental e tudo isso para você administrar. São 22 jogadores com personalidades e mentes e culturas diferentes. Muitos entendem da regra, muitos não entendem, mas independente de entender ou não, você tem que gerir, você tem que administrar. Um jogo do início ao final é uma dinamite acesa. Ela pode ir encurtando o pavio para explodir ou não. Cabe à equipe de arbitragem um bom plano de trabalho, desenvolver uma gerência boa. Nos primeiros minutos,
nos primeiros 5, 10, 15 minutos, apresentando o seu estilo de arbitragem, com segurança, com firmeza, com respeito, mas com atitude, para que jogadores, imprensa, torcedores, jogadores titulares, reservas e comissão possa perceber que você não foi ali brincar ou dar algum vacilo. Rapaz, está firme. Já tô até meio com medo de você como árbitro. O cara comanda o negócio ali. Agora, tem que se impor com ordem e decência, né? E com respeito aos jogadores. Moisés, você consegue perceber, você já estuda, por exemplo, o estilo de cada jogador? Você sabe de aquele jogador marrento, aquele jogador que cai, que reclama? Você já sabe que esse jogador, e aí você fica sempre de olho nesse jogo. Porque tem uns jogadores que a gente sabe, tem um Gabigol que reclama demais, rapaz. Né? Não tem? A equipe de arbitragem, a equipe de arbitragem, toda vez que vai para qualquer jogo, ele estuda os dois times. Como eles jogam, jogadores importantes, jogadores que está como titular, jogador que está no banco, que pode entrar e dar um movimento maior àquela partida. Então, os assistentes, que são os bandeirinhas 1 e 2, o quarto árbitro e o árbitro central, eles ficam focados ali aqueles 5 dias, 3 dias que antecede a partida, estudando as equipes, estudando os jogadores, para que possa se precaver, não levar como ferramenta contra a equipe ou contra o jogador, mas servindo de subsídios para que a gente possa gerir e administrar bem. Já ficando, vai que tem um jogador que tem costume de deixar o braço gatilhado ou entrar com um jogo brusco grave ou uma entrada temerária, ou um jogo prudente, ou que reclama demais, ou que gosta de ludibriar o árbitro ou a regra da arbitragem. Então a gente estuda também o jogador e a equipe. E o comportamento do cara. O comportamento, sim. A gente busca súmulas anteriores também para ver como foi os jogos anteriores, 3 súmulas, 3 jogos anteriores. Então, assim, você se prepara, como todos os outros profissionais. Inclusive, amigo do esporte, Moisés é árbitro de futsal também. E gostamos muito. Na nossa vivência, né, junto com ele, na história que ele está contando aqui no programa, Jaguaquara, ele Telegídio, também, e isso é importante na arbitragem, ele é árbitro educador. Isso é um ponto interessante, entendeu? Nós professores, e eu sempre observei isso, com o atleta, ele marcando o jogo, ele também, dentro do processo da disciplina, até da técnica e regras do futsal, ele faz isso na arbitragem dele. Isso é muito bom, é porque você é professor ali, não só em questão do futsal, do futebol, né? Mas você vai ali instruindo também. O esporte na escola, ele é de instruir, ele é de orientar, ele é educativo, ele é de agregar. Aí depois o aluno e a aluna, eles vão desenvolvendo para a sua carreira profissional. Pereira, agora voltando aqui, acho que teve o derby, né? E seu time ganhou, rapaz. Seu time, esse Corinthians aí, conseguiu ganhar. Tava mal, parece que contratou, tá começando a decolar de novo. Esse Corinthians é perigoso, rapaz. Eu tenho medo desse Corinthians. 4 peças, você vê que a importância do bom jogador em toda a equipe. 4 peças que o Corinthians contratou: William, Juliano, Renato Augusto e o Roger Guedes, arrumou a equipe do Corinthians e o Corinthians voltou a ganhar. Ele ganhou de 2-1, né? O placar foi 2-1, Palmeiras, isso, né? Foi. E o Palmeiras que é considerado um timão aí também, né? Não, 3-1, Corinthians 3, desculpa, aqui foi a final do feminino. O Corinthians ganhou na Copa do Brasil, 2-1 pro Corinthians. Agora 2-1 pro Corinthians. Esse Corinthians sabe jogar clássico. Sempre soube jogar clássico, né? Mesmo se tiver um time ruim, mas eu acho que a camisa, aquela que a gente conversa como boleiro, a camisa tem um peso, né? Sabe, o cara se impõe ali. E os corintianos lá, quando vai, é aquele time que joga com o amor da camisa. Isso. É como o Flamengo. Nosso Flamengo é um pouquinho melhor do que o dele, né? Não tem jeito. Mas não vamos comparar. Voltando. Como diz Bruno Henrique, estamos em outro patamar. Tudo bem. É outro nível. Tudo bem. Voltando aqui com a história do árbitro Moisés. Moisés, na sua história que você contou, um dia marcante na profissão enquanto árbitro. O senhor colocou essa pergunta para mim em off e eu disse, o senhor me apertou, que assim, de cada nível que a gente foi passando, né?
a escola, o desenvolvimento, educador, futsal, e a gente foi subindo de níveis, de categoria. Então, cada subida de categoria, cada patamar que a gente foi alcançando nessa carreira arbitral foi importante, né? Então, assim, do crescimento maior, vou citar em 2015, quando a gente chegou na CBF, através da Federação Baiana, através do desenvolvimento pelos intermunicipais, nossa região, Campeonato Baiano, Série A e B, a Copa Governador do Estado. Nós temos o histórico da gente na federação, temos 5 finais de intermunicipal, temos uma final de Campeonato Baiano Feminino, temos uma final de Copa Governador do Estado, temos participação em vários jogos importantes de expressão como árbitro central no Campeonato Baiano da Série A. Recentemente trabalhei no último Campeonato Baiano de quarto árbitro, fui até a final, semifinal e final, e jogos importantes na última rodada de classificação do Campeonato Baiano, e essa agregação toda dos anos anteriores nos levou a ser convidado e ter a oportunidade, através da Federação Baiana, a fazer os testes físicos, que eu falava sempre com o Jair, vim aqui para consertar um pouco do ciático, da coluna, as dores que qualquer atleta, qualquer esportista tem, a gente tem que cuidar, né? E através disso aí eu ia falando para ele. Então, assim, a gente foi convidado e teve a oportunidade de ser inserido, né, no teste físico e provas teóricas da CBF através da Federação Baiana, que é a minha gratidão maior. Um dia marcante foi quando a gente, de fato, concretizou e passou nos testes físicos e prova teórica através da Federação Baiana para fazer parte do quadro da CBF a partir de 2015. É um dos dias marcantes, que foi do degrau maior que nós chegamos até aqui. Até porque o corpo, né, do árbitro, né, ele é um instrumento desse trabalho. Ele tem que estar bem preparado. A parte emocional, a parte física, né? Físico. Mas assim, tem um jogo nessa história que marcou você enquanto árbitro? Recentemente, como eu falei antes da pandemia, vários jogos, mas um dos mais importantes aí foi Bahia e Doce Mel na Arena Fonte Nova, há 3 anos atrás. Sim. Onde a gente concretizou de vez aí uma sessão maior, onde foi ao vivo para todo o Brasil, né? Os canais de TV, blogs, e foi um jogo assim atípico, a arena com muitos torcedores, né? Tanto do Bahia quanto do Doce Mel, e capital versus interior, e a gente da arbitragem ali foi um dos principais jogos na carreira de Moisés Ferreira para continuar bem em outros jogos de expressão pelo Campeonato Baiano. E você, enquanto baiano, tinha que ser um jogo do Bahia. Tranquilo, beleza? Então, assim, esse é torcedor do Bahia. Rapaz, o Vitória vai subir, o Vitória vai voltar a ser aquele time campeão. Não pode fazer assim, rapaz. Aí só deixa aí os Bahias acabando. Rapaz. Moisés, concluindo aí, um ídolo árbitro na sua carreira. Eu vou citar 2, pedir permissão a vocês, um dos principais, né, 2 dos principais, de muitos pela Bahia e no Brasil. Jailson Macedo, ex-árbitro da CBF, da Federação Baiana, e hoje nosso presidente da CEAF, Comissão de Árbitros, nosso professor mentor, nosso orientador. E Ricardo Marques, que há pouco instante a gente conversou com ele também, de Minas Gerais. Né, Ricardo Marques, de Minas Gerais, e daqui do estado da Bahia, professor Jailson. Amigo do esporte, de olho no esporte, TV7, é da nossa terra, é da nossa gente. Essa é a história do nosso amigo Moisés. Pereira, então que beleza, mas Moisés é parte desse programa. Moisés vai estar conosco sempre, aqui. Tá? Vai estar conosco sempre para obrigado, Jair, e equipe. Essas informações maravilhosas. E aqui é isso, resenha de esporte, comentário, conversa, para que a gente possa trazer boas informações. Não é isso, Nubia? Com certeza, e com a participação de você que está em casa, pode estar mandando sua pergunta, e a gente agradece muito a companhia de vocês. Nos acompanhe nas nossas plataformas digitais, TV7 de Jaguaquara, e é um prazer ter vocês sempre aqui conosco. Então você deve agora compartilhar o máximo, amigos, vizinhos, colegas, para a gente exatamente crescer. Sabe por quê? Porque é o conceito que a gente tem.
É a união que faz a força. Nós podemos ser fortes se você simplesmente clicar, compartilhar, para que juntos possamos trazer boas notícias e boas informações no esporte, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Um abraço. Obrigado e até a todos. O próximo. A equipe da TV 7, Jaguaquara.